Deus estar aqui hoje, tendo a voz dele sendo pregada, a palavra dele sendo pregada, louvores, mais uma vez, ecoando sobre essas paredes, como o Robson falou, isso aqui é apenas um prédio, é apenas um local, nós somos sim a igreja, mas nós estamos muito felizes de estarmos aqui, a igreja do Senhor reunida neste local mais uma vez. É muito gratificante de ver que Deus tem feito a obra dele e nós fazemos parte disso, amém? Queria estar orando pelas crianças antes de elas estarem indo para a salinha. Amém? Vamos estar orando pelas crianças. Se quiser trazer elas aqui na frente. Não sei. Amém? Senhor Deus, Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por estes pequenos que aqui estão, Senhor Deus. O Senhor diz, ó Pai, que o reino, Senhor Deus, pertence a eles. Ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida de cada um, Senhor Deus. E também oramos, Senhor, pelas professoras que ali vão estar, Senhor Deus, ensinando também um pouco, ó Pai, da Tua palavra a eles, ó Pai. Nós estamos aqui para crescer cada vez mais nos Teus ensinamentos, ó Pai. Abençoe eles. Nós declaramos, ó Pai, que todo mal, ó Pai, todo intento do inimigo, ó Pai, não tem poder sobre a vida deles, ó Pai. Abençoe as professoras que vão estar ali com eles, ó Pai. Que tudo, ó Pai, possa estar vindo de Ti, somente de Ti, Senhor Deus. Abençoe o culto deles que eles terão na salinha. Em nome de Jesus, aqui oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Antes de começar, eu queria estar orando mais uma vez para a gente começar o culto. Amém? Senhor Deus, Pai, eu sou grato, Pai, porque estamos aqui, como o Robson falou, estamos de pé, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Não a nós mesmos, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, usa, Senhor Deus, na minha vida mais uma vez, Senhor Deus. Ó Pai, que diminua cada vez mais, Senhor Deus, a minha, ó Pai. Também peço para cada irmão, ó Pai, que nós diminuamos para que o Senhor cresça em nossas vidas, Senhor Deus. Que é isso que é a Tua palavra, Pai, que a gente possa estar deixando o nosso eu de lado cada vez mais, Senhor Deus, e que o Senhor venha acrescentar, ó Pai, os Teus ensinamentos em nós, ó Pai. Por isso, usa da minha vida essa manhã, ó Pai. Abençoe o culto dessa manhã. Que o Senhor fale, ó Pai. Não eu, Senhor Deus, mas é que o Senhor fale aos nossos corações, é que eu oro, ó Pai. No Teu nome, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Eu realmente oro, igreja, para que você prepare. Tá com a Júlia, acho. Que você prepare o seu coração, de verdade, para aquilo que Deus quer fazer por você e em você hoje, amém? Eu queria começar dizendo também que não é papel ou trabalho do pregador que aqui está trazer a vocês, trazer à igreja a transformação para a sua vida. O nosso papel aqui é apenas proclamar as boas novas de Jesus, amém? Nós estamos aqui para te lembrar que Jesus, sim, só Ele é o único que pode transformar a sua vida. Não nós estamos aqui para falar da palavra dele. Mas cabe a você, obviamente, trazer até ele o seu desejo de mudança, o seu desejo de transformação. Cada um de nós aqui temos diferentes necessidades que devemos apresentar ao Senhor. Sei que muita gente não gosta quando fazem isso, mas diga para o seu irmão do seu lado, traga as suas necessidades ao Senhor. Leve ao Senhor as suas preocupações. Amém? Isso está lá em Salmo 55, 22. Acho que ele vai botar ali na tela. Onde ele diz, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu creio que o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E Ele quer que você seja transformado. Eu oro, igreja, de verdade, que em nome de Jesus, que não seja apenas mais um culto que você assistiu aqui, que você veio para assistir, mas não se envolveu, não participou, não se entregou. Deus tem trabalhado na minha vida, Ele tem trabalhado na vida da minha esposa, da minha família, só que isso só é possível se você abrir a porta do seu coração para deixar Ele fazer a obra dele. Já faz tempo, creio eu, que Jesus vem batendo na porta do seu coração. Sei que a maioria aqui já abriu e deixou Jesus entrar no seu coração. E eu creio que quando você deixou Ele fazer morada no seu coração, você teve grande alegria em recebê-lo no seu coração. Talvez agora, depois de um certo tempo que já passou, você já não mais o tenha como um convidado de honra em seu coração. E tem deixado ou deixou que as coisas, outras pessoas desse mundo entrassem em seu coração.
Ele continua lá, mas você já não mais o chama para cear com você, como diz na palavra dele. Você prefere ficar talvez no celular, vendo como as outras pessoas parecem, né, felizes e sem problemas quando nós vemos pessoas nas redes sociais. E muitos gastam o seu tempo assim. Às vezes até na hora de comer, de ter a ceia, você não está mais ali com Jesus e você prefere ficar vendo a vida de outras pessoas. Não gaste seu tempo, igreja, com isso. Pois eu posso dizer, tenha certeza que a maioria dessas pessoas tem problemas tão grandes e tão sérios que, assim como nós, somente Jesus pode curar. Jesus continua dizendo à igreja, Jesus continua dizendo a você, o que está lá em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quem está querendo ser vencedor aqui? Creio que todo mundo quer. Abra a porta do seu coração. É só isso que ele pede, deixa ele entrar. Ele vai fazer a obra. Mas, obviamente, tira qualquer outro entulho que tiver lá. Ele já está no seu coração. Isso é para quem ainda não aceitou. Quem já aceitou, talvez ele está lá no cantinho. Tira os entulhos, deixa ele fazer a obra no seu coração. Gente, como é bom quando a gente recebe na nossa casa algum amigo, não é verdade, que a gente convidou? É bom naquele momento. Imaginem, então, recebemos a Jesus para cear conosco na mesa. E é isso que ele quer. É tudo que ele mais quer. Ele não obriga ninguém. Ele bate e nós que devemos abrir. Que hoje você escute a voz dele, não a minha. Nós aqui somos apenas mensageiros da palavra dele. Pois só ele pode falar ao seu coração. Mas como eu disse, você precisa abrir a porta do coração. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus, que está lá em João capítulo 5. É uma passagem bem curta, uma mensagem bem curta também, mas eu espero que seja um encorajamento para qualquer um aqui que esteja precisando de uma grande transformação em sua vida. Tem alguém que aqui está precisando de algo na sua vida? Tem alguém? Qualquer coisa? Temos algumas pessoas, acredito que acho que quase todo mundo precisa, na verdade, de algo. Havia um homem que se encontrava nessa mesma situação e ele já estava há muito tempo nessa situação. Há quanto tempo você está esperando pelo seu algo acontecer? Pela sua transformação? Pela sua cura? Há quanto tempo você está esperando? Diz em João 5:1, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Tinham lá cegos, mancos e paralíticos. Podemos adicionar outras coisas, fofoqueiros, ladrões, drogados, adúlteros, mentirosos, caluniadores, e a lista vai longe. Eles esperavam um movimento nas águas. Já pulando para o 5, diz que um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, aí às vezes eu parei para pensar, o que será que nós faríamos se nós fôssemos até um irmão, até uma pessoa, talvez para ajudar ele, e soubéssemos que ele está vivendo assim há tanto tempo? Eu acredito que talvez muitos de nós diriam, esse aí não tem jeito. Já faz tanto tempo que ele está cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. Acredito que talvez alguns de nós desistiríamos dessa pessoa, achando que ela não vai mudar. 38 anos vivendo assim. Quanto tempo faz que você está assim? Da mesma maneira, vivendo os mesmos problemas, dificuldades. Quantos anos já fazem que você vive assim? E o que Jesus fez? Jesus perguntou ao paralítico, você quer ser curado? Entendam uma coisa, quando Jesus passa, ele procura pelas piores situações. A sua situação está difícil? A sua situação está complicada? Jesus, ele quer vir até você também.
Só que não pense, meus irmãos, que só porque nós estamos vindo à igreja, todo bonitinho, todo arrumado, roupa passada, uma maquiagem bem feita, porém, vindo aqui escondendo, não da igreja, não de nós, porque de nós a gente esconde, mas escondendo de Deus as suas maiores feridas, as suas maiores decepções, os seus traumas, e deixando o seu orgulho falar mais alto, vindo aqui à casa do Senhor, né, como a gente fala, todo cheio de pose, como foi na parábola do fariseu e do publicano, como se você não tivesse problema nenhum, como se você fosse melhor que alguém. Porém, por debaixo dessa nossa roupa, dessa maquiagem toda, nós carregamos dores, traumas, angústias, enfermidades. Por quanto tempo? Por quanto tempo? A transformação acontece quando você se dispõe a expor aquele lugar que nenhum de nós consegue ver, mas Deus consegue. É quando você expõe ao Senhor as suas fraquezas, que Ele diz, lá em 2 Coríntios 12, 9, Ele diz, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós expomos as nossas fraquezas a Ele, que Ele nos faz mais forte. Jesus foi direto para aquela pessoa, até aquele paralítico, que estava naquele lugar, com aquela situação, e Ele fez uma pergunta para ele, tanto óbvia, diz a palavra, que assim que Jesus soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Ele perguntou, você quer ser curado? Você quer ser curado? E aqui é o momento onde a sua transformação pode começar. Só que daí a gente também se pergunta, como que é possível que muitas pessoas, muitos de nós, viemos até a igreja, frequentemente, porém sem nenhuma vontade e desejo de querer mudar, de querer ser transformado? Como que é possível? Não adianta o quanto o pregador falar, quantas vezes você vir à igreja, não adianta. Tem pessoas que parecem que já decidiram que querem viver assim. Vivem aquele ditado popular, nasci assim, vou morrer assim. Meio que como já aceitando, né, uma condição que não foi Deus que colocou para a sua vida. Deus, Ele tem planos maiores para você. Não que você continue na mesma situação. Isso está lá em Jeremias 29, 11. Mais um versículo que a gente vai estar lendo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Se eu perguntasse aqui para vocês, o que você precisa que Deus faça na sua vida? Não precisa responder não. Eu acredito que a maioria de nós, ou de vocês, talvez vai falar sobre uma situação que você está vivendo, que você gostaria que Deus mudasse. Geralmente é assim, talvez você ia pedir para Deus mudar a sua situação financeira, ou um emprego melhor, quem sabe o seu casamento, ou seus amigos, seu círculo de amigos. Muitos de nós, igreja, gostamos da ideia de Deus mudar a nossa situação, mais do que a ideia de Ele nos mudar, de nos mudar por dentro. Eu não sei se essa palavra é para você, mas com certeza essa palavra é para mim. Pois quantas e quantas vezes eu já me peguei pedindo a Deus para que mudasse a minha situação em diversas áreas, mas eu nunca havia pedido para que Deus me mudasse por dentro. Pois de nada adianta, igreja, nada adianta nós virmos, pedir por mudança. Você vem aqui e pede por mudança na sua situação financeira, sendo que o problema, na verdade, é a sua falta de controle que te colocou nessa situação financeira. Gasta quando não pode, sua vontade incontrolável de comprar coisas que às vezes nem precisa. Passa às vezes uma semana, duas, você nem mais usa aquilo que você comprou. De nada adianta a igreja pedir por um trabalho melhor. Às vezes a gente pede um trabalho melhor, mas a gente fica só pedindo. Se o seu comodismo, em outras palavras, um pouquinho mais pesado, a sua preguiça, te impede de buscar algo melhor. Você fica acomodado. Porque você vai precisar fazer um curso. Sim, leva tempo para você conseguir talvez um emprego melhor. Exige muita dedicação. Quando eu e a minha esposa, minha família, a gente voltou aqui para a Inglaterra,
Eu não estava contente com o primeiro trabalho que eu estava fazendo. Não estava contente com o trabalho, tampouco com a situação financeira que o trabalho, né, trazia. E eu e minha esposa, nós oramos sim naquela época que nós voltamos. Nós oramos por uma mudança e Deus fez a parte dele. Ele abriu portas, mas fui eu que tive que fazer alguma coisa. Fui eu que tive que entrar pela porta. Ou seja, ele colocou oportunidades na minha frente e cabia somente a mim decidir fazer algo ou continuar na mesma. Eu trabalhava de segunda a sexta, levantava 3:30 da manhã, chegava em casa quase à noitinha e apenas me sobrava o quê? O sábado, para tentar fazer algo. E eu fiz, não foi fácil, mas valeu a pena, eu digo que valeu a pena. Comecei a fazer um curso no sábado e valeu a pena, mas não é fácil. Se eu tivesse apenas orado e não agido, é quase certo que talvez eu estaria na mesma situação até hoje. E é por isso que nós chamamos de oração. Orar, mais ação. As nossas ações, igreja, são a manifestação física da nossa fé. As nossas ações são, elas duas trabalham juntas. Nós temos que ter um alinhamento entre aquilo que a gente ora, a gente diz em oração, e aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente ora, mas a gente tem que a nossa parte de fazer diferente no nosso dia a dia. Pois tão pouco adianta a igreja pedir a Deus que mude a situação do seu casamento, se você continua vivendo só para você. Você não se esforça para agradar o seu cônjuge, não dá o seu melhor e ainda espera por um casamento feliz? Não é possível. Nós precisamos dar o nosso melhor, em tudo a palavra diz. Faça tudo como se fosse para Ele, não para nós. Nós não podemos continuar pensando só em nós. Não adianta nós reclamarmos, ou você reclamar dos seus amigos que você tem, sendo que talvez às vezes você é o primeiro quando chega lá, a começar a falar mal dos outros, a criar intriga, a criar discórdia. Você acaba, às vezes, tendo aquilo que você mesmo plantou. É o círculo de amigos que você acaba criando. Quando, na verdade, você, eu, todos nós deveríamos ser aquele amigo que influencia aquele círculo de amigos a fazer as coisas que são retas aos olhos do Senhor. Talvez você esteja ali naqueles amigos ou naquele trabalho para mudar aquele ambiente, para ser sal, para ser luz, não para fazer parte daquilo. Havia um tanque em Jerusalém, onde um grande número de enfermos costumava ficar. Nessa fila, cada um tem uma situação. Ele era paralítico, os outros a gente não sabe direito, fala mancos, mas cada um tem uma situação. Qual que é a sua situação? Qual a situação que você está vivendo? Nós conseguimos esconder a nossa situação emocional e espiritual facilmente, do que se fosse uma condição física. É fácil da gente ver quando alguém está com o braço enfaixado, ou um band-aid no dedo, como eu também aqui estou. É fácil da gente ver por fora. Todos sabiam que aquele homem era paralítico. Como seria se nós pudéssemos ver a situação emocional de cada um? Se fosse possível de nós vermos de fato como você está. Sabe quando as pessoas nos perguntam, e aí, bom dia, como é que você está? O que a gente geralmente responde? Estou bem, estou jóia, está tudo certo. Só que na verdade, muitos de nós às vezes estamos carregando um peso tão grande dentro de nós, que somente a graça de Deus mesmo, para que nós não desistamos. Talvez você esteja nessa situação, escondendo as suas feridas e dores já faz muito tempo. E Jesus, Ele quer te curar, assim como Ele fez com o paralítico. E Jesus quer te restaurar. O que está nos faltando é de nós nos achegarmos ao Pai com um coração puro e humilde. É pedir, Deus, eu sou egoísta, ajuda-me, Senhor. Deus, eu sou teimoso, eu continuo fazendo as mesmas coisas, ajuda-me, Senhor. Deus, seria ótimo se você mudasse a situação do meu casamento, eu quero isso sim. Seria bom se o Senhor conseguisse, mudasse meu emprego novo, eu quero isso sim. Mas Ele quer, comece aqui. Você tem que dizer, começa aqui, Senhor, no meu coração, na minha vida. Faça uma nova obra em mim, crie em mim um coração limpo, ó Deus.
renove o meu espírito, Senhor. Jesus pergunta ao paralítico: você quer ser curado? Ele não pergunta se ele quer que as coisas mudem. A pergunta é: você quer ser curado? Em João 5,6 em inglês, eu gosto dessa versão porque muda um pouquinho a pergunta, diz: do you want to get well? Que traduzindo seria: você quer ficar bom? Não se você quer se sentir melhor, é se você quer ficar bom. Tem uma diferença muito grande. Nós podemos vir à igreja para se sentir melhor e mesmo assim nunca ficar bom. E às vezes é o que acontece. Nós podemos vir à igreja para nos sentirmos, mais confortáveis, porém sair daqui a mesma pessoa. E é isso que o tanque representava. Era um lugar para você se sentir confortado. Um lugar onde poderia estar perto de outras pessoas enfermas, cada um tinha um problema. Quando nós estamos convivendo com pessoas cheias de problemas, acabamos, querendo ou não, sentindo um pouquinho mais normais com os nossos próprios problemas. As poucas vezes que eu precisei ir a um hospital, lá no Brasil, e fiquei ali horas esperando na fila para ser atendido, vendo aquele monte de gente doente, eu, de certo modo, eu me sentia um pouco confortado, vendo pessoas na mesma situação, ou situações até piores do que a minha. E ok, não tem nada de errado de nós usarmos a situação das outras pessoas como um consolo para a sua situação. Eu estou assim, mas o irmão está bem pior que eu. E a gente acaba se sentindo ok com isso. Isso pode até ser bom, ter um impacto positivo na nossa vida. Mas o que nós não podemos, igreja, deixar acontecer é de nos acomodarmos com a situação que nós estamos. Só porque tem pessoas que estão em situações parecidas ou piores que você, isso não significa que você tem que continuar vivendo assim. Você não tem que continuar vivendo assim, só porque tem outros que estão. E é assim que nós vivemos a nossa vida, no que diz respeito à igreja ou à palavra de Deus. Permanecemos perto do tanque, e estamos assim há tanto tempo, que já não temos mais vontade às vezes de mudar. Achamos normal agora. Enquanto isso, há pessoas em nossa volta sendo curadas, sendo transformadas, indo para frente. As pessoas que estavam naquele tanque, esperando que um anjo viesse agitar as águas, será que é isso que nós estamos esperando? Queremos que um anjo venha e agite as águas? No mesmo versículo 4, diz que o primeiro a entrar no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Apenas o primeiro. Este homem que ali estava, o paralítico, há 38 anos, qual que era a chance dele conseguir entrar no tanque? Nenhuma. Ele não tinha chance de entrar nas águas antes das outras pessoas. Ele era paralítico. No versículo 6, diz: e quando Jesus pergunta, você quer ser curado? O paralítico, ao invés de responder para Jesus, sim, Senhor, eu quero ser curado. Não é isso que fala na Bíblia, ele não responde isso. Ele começou a dar desculpas, explicando a Jesus por que ele não conseguia entrar na água. Eu acho que, ao ele responder isso, ele estava achando que Jesus estava ali para ajudar ele a entrar no tanque no dia em que o anjo viesse agitar a água. Acho que é isso que ele estava pensando, que eu acho que é o que nós esperaríamos. Porque ele ainda não sabia que ele estava diante da própria água, que era Jesus. Lá em João 4, nós temos a passagem da mulher samaritana. Todos conhecem essa passagem, onde Jesus se revela que ele é água viva, ele é fonte de águas vivas. Vamos ler só alguns versículos rapidinho. No 10, Jesus está conversando lá com a samaritana, todos conhecem a história. Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. No 11, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? No 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O paralítico estava diante da fonte de águas vivas. E o paralítico tentou ali explicar para Jesus por que ele não conseguia chegar até a água. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia da condição dele, foi por isso que ele foi até lá. Ele sabia que ele não ia conseguir ir até a água. Por isso, Jesus, a água, foi até ele. Jesus é a água viva. Jesus é a cura. Jesus é a transformação. Jesus veio para nos mostrar que nós dependemos somente dele, não de nenhum outro ritual criado por homens. A graça de Deus foi até aquele paralítico e a graça de Deus quer vir até você hoje também. Ela quer te alcançar. Essa é a essência da salvação. Pois talvez você não consiga chegar até a água, mas a água, Jesus, vem até você. Quer saber aonde a sua mudança começa? Ela começa aonde as nossas desculpas terminam. Por isso chega de desculpas, chega de vitimismo, chega de dizer que você não tem ninguém, que é o que eles diziam, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém. Você tem a Jesus. Jesus passa por cima das nossas desculpas e Ele nos dá um comando. Ele diz ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e ande. Porque talvez, enquanto nós ainda, ou você espera que um anjo venha e agite as águas, Deus só está esperando você obedecer e andar. As transformações não começam quando a sua situação muda, mas quando você obedece. Vamos, igreja do Senhor, Ele está dizendo, vamos, igreja, vamos nos movimentar, vamos impactar esse bairro, vamos fazer algo por ele, vamos nos mexer, orar. Se nós orarmos sem ação, não vai haver transformação. Temos que orar e agir. As transformações começam quando nós oramos e nos comprometemos em nosso interior. Dizemos, Deus me mude. Nós temos que pedir, Deus nos mude. É aqui, faça a tua obra em mim. Jesus, fonte de águas vivas, abra um poço na minha alma. Eu não vou mais culpar ninguém, não vou culpar as situações, ou não vou esperar por ninguém mais. Eu não preciso que a minha situação mude, eu preciso ser mudado aqui por dentro. Esse é o lugar onde as transformações começam. Este é o lugar. Não nas pessoas que estão à nossa volta, não na minha esposa ou no meu esposo, mas é em mim. É em você que começa. Estamos sempre querendo, na verdade, que o outro mude. Isso no casamento é bem comum. A gente sempre quer que o outro mude, mas nós não mudamos. Você espera que o outro haja de certa maneira, ou de certa forma com você, e assim que a pessoa não, ou seu irmão também não faz aquilo que você esperava que ele fizesse, o que nós fazemos? Nós cometemos os mesmos erros de antes também, e erramos com ele. E aí o ciclo continua. Meu irmão erra, e aí eu erro, porque ele errou. Começa onde? Em mim. Começa em você. Ore a Deus essa manhã e diga, Deus, faça a tua obra em mim, eu estou pronto para ser mudado por ti. Muda meu interior, Senhor. Você que está precisando de uma transformação, eu espero que vocês tenham entendido que nós não estamos falando de transformação física, mas é uma transformação no nosso interior, é uma mudança de atitude, uma mudança das nossas respostas, das nossas reações com aquilo que o mundo coloca à nossa volta. É nós que precisamos mudar. Ore ao Senhor essa manhã, clame a Ele. Deixe Ele fazer morada em seu coração. Enquanto a música estiver tocando, ore ao Senhor. Examine-se a si mesmo. Não é somente no culto de ceia que nós devemos nos examinar. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, diz a palavra dele. Assim nós devemos também nos examinar todos os dias. O que será que eu fiz hoje que não agradou o Senhor? O que será que eu fiz hoje que deixou meu irmão triste? O que será que eu fiz hoje que deixou a minha esposa triste? Ou seu esposo? O que eu tenho feito
até hoje, para estar na situação que eu estou hoje. Por isso, examine-se a si mesmo. Amém, igreja? Não deixe esse momento passar. Ore no seu lugar e age. Faça a sua parte. Jesus já fez a parte dele por nós. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. A parte dele ele já fez. Cabe a nós fazermos a nossa parte agora. Ele diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Mas nós precisamos ser transformados. Amém? Ele vai tocar o louvor. Você possa estar orando no seu lugar. Amém. Amém. Não vai voltar, não? Terminou? Teu peito